Bom dia, povo! Como vocês estão? Guardados e protegidos no sangue, pelo sangue de Jesus. Amém? A minha vida está guardada, protegida pelo sangue de Jesus, blindada pelo sangue de Jesus. A minha família, ela está blindada e protegida pelo sangue de Jesus. Os meus familiares todinhos estão protegidos. Os familiares do meu esposo estão todos protegidos pelo sangue de Jesus. A minha casa, tudo que o Senhor nos deu, tudo que temos e somos, está blindado pelo sangue de Jesus. Essa casa está cercada pelo Espírito Santo. Os anjos do Senhor acampam ao redor, guardando e nos livrando do mal. Os anjos do Senhor acampam em volta dos meus queridos, dos meus familiares, guardando, protegendo em tudo que for preciso, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu favor, ao favor da minha família, a favor dos meus familiares, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida que você está blindado pelo sangue de Jesus, que a sua vida está guardada nas mãos do Senhor, que os seus familiares e sua família, a sua família está todinha blindada pelo sangue de Jesus, guardada, que os anjos do Senhor acampam ao redor dos teus. Em nome de Jesus, o Senhor dá ordem aos anjos dele para que a tua família seja guardada e protegida e livrada de todo mal nesse dia, em nome de Jesus. A sua casa, tudo que tem, tudo que você tem, tudo que você é protegido e blindado pelo sangue de Jesus. E o Senhor dá ordem aos anjos dele ao teu favor, aos teus familiares, para serem guardados e protegidos também, livrados, orientados, né, sobre a minha vida e a sua vida, sobre os meus familiares, teus familiares. Também que o nosso coração se converta ao coração de Jesus. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor, o Espírito Santo, tem total liberdade. Amém? Em nome de Jesus. Que nosso coração seja um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado, contrito, não despreza. O Senhor não despreza. Nós queremos ser, Senhor, conforme a sua imagem e semelhança, Senhor. Vai nos transformando em dia após dia. E agora nós saímos, nos desligamos, nos desconectamos totalmente de toda e qualquer frequência maligna que rege esse dia no Brasil, no mundo, não importa onde, ou por onde eu estiver. Em nome de Jesus, que haja um desconectar. Nós saímos debaixo de todo o governo, de toda a frequência que não seja de Jesus Cristo. Nós nos desligamos, nós nos desconectamos em nome de Jesus e nos submetemos ao senhorio, ao pastoreio, ao governo de Jesus Cristo. Estamos debaixo da cobertura de Jesus Cristo, da influência do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós nos submetemos, Pai. O Senhor é o nosso pastor, Senhor Jesus. Senhor Espírito Santo, o Senhor nos governa e conduz a nossa vida, em nome de Jesus. Ajuda a nos proteger a nossa alma, o nosso coração, a sede das nossas emoções, a nossa mente, Senhor, e o nosso cérebro, Pai. Tenha entendimento de tudo que o Senhor, se Ele filtre, que Ele não venha nos sabotar. Nem a nossa alma, nem a nossa mente, nem o nosso cérebro. Nada. Em nome de Jesus. Amém? Tá bom, queridos. Vamos lá? Nós estamos na parte 9. Hoje é o 9º dia. E o capítulo 6, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Aonde o inimigo sabia que o que estava acontecendo já. Era perceptível que os muros estavam com as suas fendas fechadas, já estavam com as brechas reparadas, né? Faltava só as portas, né, dos portais ali, né? Mas não havia brecha no muro, diz o versículo 1. Né? Você vai ler capítulo 1, versículo 6, né? Perdão, capítulo 6, versículo 1 ao 14. É a reflexão do dia. E no versículo 2, eles queriam ainda tirar Neemias do foco. Pessoal, você não percebe que o cerro vai se fechando cada vez mais, o inimigo cada vez mais tentando tirar
Neemias e o povo do foco, sabe? Eles não queriam que as coisas acontecessem, que o povo fosse restaurado. Me responde uma coisa. Você acha que o inimigo está feliz comigo por estar liberando essa palavra? Você acha, por a gente estar ensinando a questão da preparação desse jejum, da preparação da terra para ser ministrado? Nunca, né? Você acha que o inimigo está feliz na posição que você está tomando? Não. Desde quando o inimigo gosta das coisas do Senhor? Porque desde o ventre da nossa mãe, quando ele descobriu que nós iríamos existir, existe uma guerra travada. E aí quando a gente nasce, é mais travada ainda. O inimigo faz de tudo para afastar as pessoas do propósito. A vida inteira você pode perceber que somos tentados a ser afastado do propósito do Senhor, da verdade. Muitos, né? Graças a Deus, muitos conseguem se organizar e lutar, entender e se alinhar. E outros não. Outros passaram por muitas decepções, até dentro da igreja mesmo, né? Mas isso não vem ao caso, não é esse o assunto. Mas tudo o que aconteceu, todas as feridas que foram abertas até então, o Senhor quer tratar. O homem faz, né? O homem é usado, o homem, né? O ser humano é usado para nos ferir. Mas Deus também usa o homem ou a mulher para curar, né? Os vasos dele, né? As ferramentas que ele tem nessa terra, né? Somos nós. E Deus tem levantado nesse tempo pessoas dispostas a ser usada pelo Senhor, a cuidar, a ouvir e a tratar a igreja, a limpar a noiva, a limpar as vestes da noiva. E eis-me aqui, que você possa também ser um agente transformador, um agente de cura, né? Agora limpar, né? Agora você está sendo encaminhado para ser cuidado, tratado, curado. E na sequência, né? Você vai estar aguardar cicatrizes, né? Aguardar e a palavra vai fluir, você vai se posicionar. Eu creio nisso, queridos. Um alinhamento é necessário. Eu creio que todos os dias é uma última oportunidade para que a gente possa se consertar e se organizar. Todos os dias eu tenho a oportunidade de fazer o que o Senhor quer que eu faça. Basta eu querer. Basta eu entender. E aí, eles não pararam, né, de chamar ele. Queriam que Neemias saísse, fosse encontrar com eles. E Neemias por 4 vezes disse não. Né, ele fala assim que estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Na 5ª vez, ai, eles mandaram uma carta aberta inventando uma história de Neemias, que Neemias queria título, que Neemias ia dar um golpe no rei, não sei o que. Mal sabia eles que o rei sabia de tudo, tinha dado até cartas de autorização para Neemias, né? E questão com Esdras já estava tudo organizado, sabe? As pessoas não sabem o que se passa, né? E que são usadas pelo inimigo, queridos. As pessoas, infelizmente, são um instrumento que o inimigo usa para nos ferir, para não deixar que nós prossigamos, né? Não só as coisas, hoje em dia, a internet, né? As coisas, elas estão, não é só as pessoas não que são usadas para nos distrair, para nos tirar atenção e para nos tirar do foco. Não são só pessoas, né? São situações, são
envolvimento com algumas coisas que nos tiram do foco, né? E nós temos que entender que nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar, sabe? Deus tem algo tremendo para nossa vida, através da nossa vida. Então a gente precisa focar, estar direcionada a nossa atenção ao propósito, porque vai se encaixar, tudo se encaixa com o que a gente tem para fazer. Muitas vezes o propósito é o nosso trabalho. Deus levantou grandes homens e mulheres, empresários também, para poder suprir a obra, né? Eu creio nisso, eu creio, sabe? Só a gente não pode perder o foco, que é o Senhor Jesus. O centro é o Cristo. Cristo é o centro. Ele nunca pode sair do centro de nada na nossa vida, entende? Nada pode sair. Jesus não pode sair do centro. A palavra nós temos que sentar, nós temos que ler, sim. A gente tem que doar, sim, tempo para a palavra. Porque é o que vai alimentar o nosso espírito e a gente falha por causa disso. A gente tem muitas vezes a intelectualidade, a gente tem os conhecimentos, mas a gente não alimenta o nosso espírito com o que é saudável, que é a palavra de Deus. E é assim que nós temos que ser. Não é só esses 15 dias que a gente vai estar nos preparando. Sempre tem que ser assim. É sempre. Na verdade, isso aqui é para que você crie hábitos, para que eu e você criemos hábitos de ler a palavra, de ouvir, né? De querer saber de Jesus. Quem é Jesus? Na verdade, nós precisamos conhecer Jesus. Se nós conhecer de verdade, Jesus é fácil conhecer. Nós precisamos conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos ir além. Nós precisamos sair da porta da igreja. Nós precisamos entrar no Santo dos Santos. Nós precisamos ir para o santuário. Nós precisamos ir lá, ter as grandes experiências. E não é um movimento, e não é só sentimento. São aonde o nível de parar e ouvir é o que nós temos falado agora durante os dias. Você tem parado para ouvir? Você não tem parado para ouvir? Ou você tem parado? Já está conseguindo parar para ouvir? Já está conseguindo conviver com você mesmo? Então eles inventaram histórias. A Neemias falou, né? Não. Pode, se diz que me diz que essa falsa suposição, achismo, esse negócio para me tirar do foco aqui não vai seguir, não. Isso é coisa do coração, isso é coisa da cabeça de vocês. Parem de inventar, né? Isso é fofoca mesmo, inveja. Né? O coração de Neemias não estava em rebelar-se contra o rei, só em restaurar a dignidade dos irmãos dele, restaurar os muros, restaurar a dignidade do povo, ajudar o povo a ser restaurado, né? E principalmente conduzir o povo de volta à adoração a Deus, né? Então, no versículo 8, nada era verdade, tudo era invenção. Mas assim, no versículo 9, eles continuavam desejando que desse errado e que tudo parasse. Mas eles creem no Senhor e tudo se renova pelo Senhor. O próprio Neemias, né, declarava a palavra, ele ficava declarando. Gente, é assim, quando a gente lê em voz alta, nós ouvimos e o nosso consciente, nosso subconsciente, ele começa a trabalhar. Então é muito importante a gente ler e declarar a palavra, não só para nós, mas o inimigo também. Mas quem precisa muitas vezes ser convencido é a nossa alma, a nossa alma, o nosso cérebro precisa ser convencido, né? O que é físico e o que é da alma precisa ser convencido pelo Espírito. Por isso que declarar a palavra em voz alta é trabalhar essa parte, tanto espiritual como emocional e tanto física, para que as coisas funcionem. Por isso que muitas vezes eu falo, gente, declara a palavra, sabe? Lê,
né? Na questão de libertação, a gente usa Isaías 35, uma questão mais profunda. Declara a palavra, você tem que ser convencido, e é só o Espírito Santo que pode convencer. E através da palavra, Deus deixou todas as orientações na palavra, para que a gente possa declarar, para que a gente possa entender. E o nosso inimigo tem que correr, resistir ao diabo, né? E ele vai fugir. Então nós precisamos ser fortes e resistentes. Nós precisamos ser sábios e declarar a palavra em nossa casa, em declarar a palavra, em trabalhar nisso em nossas vidas, né? Porque o nosso espírito é fortalecido, e o nosso cérebro começa a entender isso, porque o nosso cérebro, ele quer que a gente pereça. Ele quer que a gente pereça. Ele não quer que ele vai sempre nos levar para uma zona de conforto, sempre vai nos levar para coisas, para o nosso para nós agir da forma que a nossa como é que é o nosso temperamento, de acordo com o nosso temperamento. Ele sempre vai querer buscar coisas em nós para que a gente não seja levados pelo Espírito, nem trabalhados pelo Espírito. Por isso que a palavra fala, né, que as coisas do Espírito, somente quem está no Espírito discerne as coisas do Espírito. Então, para discernir, para poder se aprofundar, você tem que mergulhar, você tem que atravessar, você não pode ficar só conhecendo Jesus e querendo só o que ele tem para te dar, só vendo as mãos dele. Você precisa conhecer, ser íntimo, ir para além daquilo tudo que você já viveu na sua vida, né? É uma rendição totalmente diferente, queridos. E você vai conseguir, eu creio. Porque até hoje o inimigo, você deixou o inimigo, sim, te tirar do foco. Só que não vai mais, você vai conseguir tirar uma rotina, ter rotina com o Senhor. Desejar, ter fome do Senhor. Sabe, você não pode desistir do Senhor. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de mim. Nós não podemos desistir de conhecê-lo. Por isso que nós precisamos prosseguir, conhecer. E é na palavra, queridos. Na palavra nós somos baseados, a gente começa a entender algumas coisas, como funcionam. A gente não vai botar o Senhor numa caixa. Mas a palavra, ela faz com que o nosso espírito, ele fique vivo. Além da oração em línguas, queridos, a oração em línguas o tempo inteiro é bíblico. Porque nós somos seres espirituais, então nós precisamos, é uma necessidade do Espírito que habita em mim, de quem eu sou de verdade, tá? De quem você é de verdade. É uma necessidade que se fale em línguas. É uma necessidade de comunicação com o Senhor. Como é que o Senhor, que é Espírito, vai se comunicar com o meu espírito? Por isso que eu falo muito e trabalho muito na questão dos dons. O dom de línguas, sim. Né? Temos que ser batizados, sim, com fogo. E o dom de línguas é muito importante. O dom do Espírito, para que se flua e fale em mistérios a língua dos anjos, a língua do Senhor, a língua do céu, a linguagem do céu. Eu preciso trabalhar e exercitar, e é exercício. É da mesma forma que eu tenho que ter hábito de ler a palavra, de orar. Muito mais eu tenho que ter o hábito de falar em línguas, tá? Se quebra uma barreira aqui, e nós vamos ensinar sobre isso.
E nós vamos falar seriamente sobre isso. E você tem que estar disposto com o seu coração, o seu espírito e tudo em ti tem que estar preparado para ouvir o que você vai ouvir a partir de daqui a alguns dias, do que você vai aprender após a sua ministração. Você precisa querer estar cheio do Espírito e a conexão é falando em línguas, o máximo que você conseguir. O todo o teu ser em silêncio, caladinho, falando em línguas. O tempo inteiro falando em línguas. Porque se você quer ter uma comunicação direta com o Espírito de Deus, você precisa falar em línguas. Não perder o foco e falar em línguas, sim, o tempo inteiro. Irmãos. Então, no versículo 10, 11, 12 até o 14, achei umas... Olha só. Profetas se venderam para que Neemias parasse a obra, para que o povo parasse a obra. Falsos profetas, né? Pessoas receberam suborno, deixaram-se levar, sabe? Eram incomodados. Coisa triste, queridos. Levaram, né? Pediram para Neemias ir pro templo se esconder, que era Deus falando. Ainda bem que Neemias estava ligado no Espírito. Ainda bem que Neemias estava focado na obra. Ainda bem que Neemias estava focado no Senhor. Ainda bem que Neemias estava focado no Senhor, porque ele teria caído e teriam matado ele. E teria acabado com tudo. E ele viu que era uma trama. Queridos, a gente precisa estar sensível ao Espírito. Se nós somos seres espirituais, o que nós temos que fazer? Estar totalmente ligado. Porque o mundo jaz do maligno. Você precisa estar totalmente conectados ao Espírito de Deus. O meu espírito tem que estar ligado totalmente ao Espírito de Deus. O teu espírito tem que estar totalmente ligado ao Espírito de Deus. Nós precisamos ser seres espirituais. Nós precisamos agir como seres espirituais, sim. E é nos alimentando da palavra, é orando em todo tempo, é orando em línguas. Sim. Oração em línguas é igual mensagem criptografada. Somente o Senhor entende. Somente o Senhor Espírito Santo traduz a Jesus. O diabo não consegue entender a tua oração em línguas. É o teu espírito. É o ponto de chegar. E isso teria que ser em todas as igrejas. Isso aí tem que ser. Cara, tem que ser assim. Não tem como ser diferente. É Bíblia. Eu não estou falando nada fora da Bíblia. Mas nós vamos aprender. E vamos viver esse sobrenatural. Para não cair mais. E não perder, deixar ser roubada cura, deixar ser roubado nada. Porque quem erra somos nós. Deus não errou. Deus é o mesmo. Quem falha e quem não aprende somos nós. Então que estejamos disponíveis para aprender, para sermos transformados e guiados pelo Espírito Santo. Limpe a tua fonte. Desentulhar os poços. Limpar a fonte. Limpar a conexão. Para não deixar a alma que está maltratada, que está machucada, falar por si só, né? E a gente ainda achar que é Deus. Amém? Que o Senhor, o Espírito Santo, e não se venda, não faça que nem os profetas, né? Que se venderam para que a obra não prosseguisse. Olha só,
Quantos dentro da casa de Deus se levantam contra a própria obra, contra o que é feito, contra o que é trabalhado? Não, que nós não sejamos mais isso. Que a gente não seja esse tipo de pessoa. Se nós estivermos ligados na videira, verdadeiramente, se nós estivermos no Espírito, nós vamos cobrir a nudez dos nossos pais e dos nossos irmãos. Nós não vamos ser coniventes, mas nós vamos cobrir e vamos orar, e na hora certa a gente vai conversar. A gente não sai falando, a gente não sai da igreja, a gente não sai do alvo, a gente para tudo e busca a direção do Espírito Santo. Porque o inimigo, ele sempre vai estar lançando frequências, vai estar lançando setas para que a gente não prossiga, para que a gente não olhe para os nossos pais espirituais, não olhe para Deus, para que a gente não entenda, para que a gente não tenha a visão, para que a gente não faça, para que a gente não dizime, para que a gente não oferte, para que a gente não se tocar na nossa finança. Meu Deus. Queridos, está na hora de nós crescer, de nós amadurecer, né? Essa parte aqui é muito chave. É questão de crescimento, de foco. Você vai decidir o que você vai fazer. Neemias decidiu. Foram 6 tentativas, mas ele continuou no foco. E uma tentativa pior que a outra. Tiraram, né? Chamaram ele, a resposta foi a mesma. Escreveram, falaram mal dele, carta aberta onde todo mundo leu o que ele estava querendo falar. Que ele queria se rebelar contra o rei, que ele estava se rebelando contra o rei, que ele queria ser rei. Depois, profetas se venderam para o inimigo. Para parar a obra, para chamar ele e falar coisas erradas. Queridos, graças a Deus que Neemias estava ligado no Espírito e não caiu. Né? Então, vigia, ora. Queridos, você tomou uma posição de retomar a tua vida com o Senhor. Não perca essa oportunidade, pode ser a última, a gente nunca sabe. Talvez uma chance igual a essa você não vai ter mais. Então, faça pelo Senhor, faça por você, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.